Fala galera, estamos aqui no The Best Açaí para mais um episódio do Vai Lá e Faz. Hoje estamos aqui com o Matheus Bragato, ele é um dos fundadores da rede. A gente vai falar um pouco da história, da trajetória deles aí de jovens empreendedores, para a gente saber um pouco mais dos desafios, os objetivos e o crescimento dessa rede aí que vem expandindo cada dia mais. Então, Matheus, muito obrigado aí pela participação, por topar esse convite aí. Vamos conhecer um pouco mais dessa sua trajetória, essa história do The Best Açaí. E eu queria que você se apresentasse aí, cara. Quem que é o Matheus Bragato? Tamo junto. Da onde que você veio? Obrigado. Mano, primeiro, obrigado pelo convite. Acho muito da hora essa iniciativa de vocês estarem sempre, mano, fomentando, né, o empreendedorismo, o pensamento diferente, o pensamento fora da caixa. De muita gente que, mano, batalhou e tem uma história legal pra contar. Então, primeiramente, parabéns e valeu pelo convite, velho. Valeu. E, mano, quem sou eu? Quem é o Matheus Bragato, né? Mano, eu sou filho da Dona Luzia, do seu Jesuel, irmão do Pedro. Sou pai do Dudu, do Davi, esposo da Paty. E, mano, o que eu faço durante o meu dia, o que eu gosto é trabalhar com os meus amigos e ter história pra contar, velho. Eu acho que é basicamente isso lá no fundo. E entre isso que acontece é gestão, é o que a gente fala, é o trabalho duro e as coisas legais do trabalho. Pô, legal, Matheus. E eu fiquei sabendo aí que vocês, nos bastidores aí, cara, que você trabalhava se formou em engenharia. Como que foi pegar a engenharia? Você chegou a trabalhar na engenharia ali algum Mano, tempo? chegamos a trabalhar assim, mas só pra contextualizar, né? Uhum. Eu sou de Garça. Mano, eu gostava muito de ficar assim no computador, né? Gostava muito, meu pai achou até que eu ia talvez pra essa área, assim, área de tecnologia. Enfim, né? Porque acho que o boom, assim, de quem teve o primeiro computador em casa foi lá pra 2007, 2008, 2006. Então, mano, foi uma febre, né? Todo mundo saiu da rua, parava de jogar bola na rua, começou a jogar videogame e depois computador, né? Então, meu pai e minha mãe achou que eu ia pra essa área, mas eu acabei, por influência de um professor meu, indo pra engenharia, né? Achei massa e fui pra engenharia civil. E lá dentro da engenharia, mano, eu tive um choque, né? Ver que aquela parada era... Não era muito foda em ser difícil, mas era, cara, uma puta responsabilidade, né? Sim. E cheguei sim a atuar, trabalhei com licitação, meus sócios também trabalharam. E a gente atuou assim na medida do possível, até estágio, um pouco mais depois do estágio. O Queiroz trabalhou um pouco mais depois do estágio, a gente já largou o estágio antes. Então a gente pegou uma boa base assim da engenharia, porque a gente se formou na UEL e, mano, nos estágios assim, depois aplicando as coisas nas lojas, a gente foi pegando bastante base. A gente trabalhou sim, cara. Trabalhou e eu tenho essa veia ainda, né, do engenheiro. Uhum. E, cara, como que foi essa migração, né? Logo depois que vocês saíram ali do estágio, ali da atuação da engenharia, foi pra se juntar ali pra ir pro fundar ali o The Best Açaí. E como que foi essa transição? Cara, da onde que surgiu ali, pô, vamos fazer acontecer esse projeto The Best Açaí? Então, nós três, né, eu, Sérgio e Queiroz, a gente se conheceu na faculdade, a gente fazia trabalho junto, né, estudava junto para as provas, igual eu te falei em off. A gente estudava, mano, madrugada para fazer prova de manhã inteira, prova de 3 perguntas, então, mano, a gente estudava muito junto, a gente jogava muito junto, né, então a gente se aproximou, se conectou, né, é uma amizade, mano, massa e bonita até hoje. A ideia surgiu quando a gente estava no último ano, no estágio. O Sérgio, ele já tinha acabado o estágio dele, o estágio obrigatório, ele já, mano, fazia algumas coisas, inclusive eu e o Sérgio já tinha algumas ideias antes, a gente já tentou vender publicidade no papel de pão, a gente já tentou fazer algumas coisas, eu tentava vender camiseta, ele vendia pasta de amendoim, paçoca, pé de moleque, cocada, isso ele colocava tudo na porta-mala do carro, trazia de Marília e vendia aqui, né? Então, tipo, ele já fazia mais grana do que o próprio estágio que ele fazia, ele acabou saindo de estágio. Aí ele veio com a ideia de Marília, né, meio que tinha um self-service de açaí lá em Marília, e o pai dele meio que confrontou ele a comprar uma franquia e ele se desafiou e desafiou a gente de montar uma própria, né, e não comprar uma franquia, até porque, tipo, a gente não tinha grana, velho. Né, a gente começou com 16 mil reais, foi quase, né, 5 mil de cada um ali,
E a gente começou com o mínimo possível, né? Uma franquia tinha que pagar a taxa de franquia, e a gente começou com o mínimo possível. A gente tinha uma base, né, de exatas, teórica, muito forte, então, mano, a gente elaborou o modelo de negócio, pensou em tudo, pensou no fornecedor, pensou em tudo, né? E a gente deu o pontapé inicial com um freezer, com 4 mesas, um balcão de atendimento, um notebook velho, uma pia velha e um freezer só para estoque que eu comprei da minha tia e foi isso, velho. A gente começou com o mínimo possível, né? Que é o mínimo produto viável que a gente fala. Sim. O MVP nosso foi isso. E nessa época eu fazia estágio no escritório de licitação, o Queiroz fazia estágio no escritório de projeto e o Sérgio estava trabalhando com as pastas de amendoim dele. Então, o Queiroz pegou uma grana que ele não tinha, ele pegou da tia dele emprestada. Eu peguei do meu cartão de crédito que um amigo meu me colocou, que era o Nubank, não sei como, mas tipo, na época me deu 2.000 de limite. Não tinha nada para ter 2.000 de limite, mas me deu mais limite do que o meu amigo que me indicou. E eu comprei um freezer e peguei uma grana emprestada para pegar o restante das mesas. E o Sérgio tinha um programa que ele investia lá no Itaú que ia devolver 4 pila para ele. Então foi com isso que a gente começou, com o mínimo possível e foi indo. Para testar o produto mesmo, validar ali. A ideia era a gente conseguir uma grana extra, cada um trabalhar um período ali, as namoradas trabalharem também e ganhar uma grana extra, cada um tirar, sei lá, 3.000 por mês. E foi meio que isso, a gente não tinha descartado ainda a ideia de trabalhar atuar na engenharia, empreender na engenharia. A gente tinha até um projeto de fazer uma startup no qual tipo, a gente oferecia o serviço de contratação de arquiteto online no Brasil inteiro, tipo o arquiteto de bolso hoje em dia. Só que eu acho que o budget daquela época era de 80.000 para fazer isso, a gente não tinha 80.000, então a gente investiu nisso, né? E foi indo, mano. A primeira loja foi na Avenida JK, aqui em Londrina, ali perto da Unifil. Hoje a loja que tá lá já é a segunda versão dela, que a gente mudou, né? Mas a pequenininha ficava ali na esquina com a Goiás. E ali a gente, mano, no primeiro mês vendeu, se eu não me engano, 12 mil reais. Aí o segundo mês a gente vendeu 20, alguma coisa assim. Aí quando voltou as aulas ali que começou a melhorar. Mas, tipo, hoje as lojas vendem em média, né, 100 mil reais. Então, 90 a 100 mil reais. Então já cresceu abruptamente, né, o faturamento. Sim. Mas naquela época mostrou pra gente que era viável, né? E depois ali da primeira loja, a gente abriu a segunda, que é na Avenida Higienópolis, que surgiu um parceiro, que era parceiro meu ainda, que conhecia ele de Garça. Então ele já conhecia o modelo lá na região. Aí ele viu que a gente montou um modelo parecido, sabia que ia dar sucesso aquilo, e ele meio que entrou de sócio com a gente entrou com um pouco da expertise, né, entre aspas, que a gente tinha o conhecimento de uma loja só. Ele entrou com a grana e a gente fez a sociedade ali, 50-50, e fez a segunda unidade ali na loja de Higienópolis, que vendia bem, né, perto do que a gente tinha de experiência, que era quase igual ao da JK, e continuou. Dali a gente começou a ver um potencial, porque as pessoas perguntavam muito se era um modelo de franquia, né? A gente montou uma loja que era diferente dos açaís tradicionais ali que tinham nas cidades, que era aquele esquema todo verde, todo roxo, cheio de elementos que só remetia a açaí, né? A gente tentou trazer uma loja mais jovem, né? A gente colocou elementos mais jovens. E aquilo se aproximava num padrão de franquia, né? Sim. Então as pessoas perguntavam, então tipo, a gente pensava em todos os detalhes, como a gente trabalhava muito na operação, o detalhe da música, o detalhe da cremosidade do sorvete, né, dos produtos. Um detalhe legal do produto, né, que eu não contei, tipo, como que a gente pegava os produtos para trazer. Hoje a gente fabrica, né, mas o Queiroz tinha um Palio velho lá, que a gente até se chamava de azeitona verde, que era verdão. O Palio tinha mais de 20 anos, já nem pagava IPVA. Aí ele buscava, cara, os fornecedores em Londrina pra gente, porque o volume era muito pequeno. Sim. Então, às vezes ele buscava sozinho, eu ia com o Sérgio e parava no meio da estrada, o caminhão do açaí parava com as caixas lá no meio da estrada, a gente pegava ali como se fosse contrabando, tá ligado? E vinha pra Londrina rapidão pra não descongelar e colocava dentro do freezer. Aí voltando, né, da segunda loja ali, a gente viu o potencial, viu que podia ser franquia, viu que podia revender os produtos, a gente falou, mano, vamos franquear, vamos pensar em alguma forma. A gente tentou contato com algumas franquias assim para extrair o conhecimento, né, o que as
que as empresas faziam, né? Isso é válido até hoje para quem está começando, né? Sim, total. Então, tipo, a gente entrou em contato com alguns tipos de franquia que nos forneceram coffee, nos passaram um contrato, nos falaram como que fazia, como que acontecia a coisa. E a gente foi meio que copiando, né? Talvez não seja o modelo ideal para quem queira começar um negócio bem estruturado, né? Mas para quem queira fazer um MVP, tá ótimo, né? Porque você precisa de assessoria jurídica, você tem que estar, né, bem pautado em contrato. Então, tipo, os nossos contratos que a gente fez lá atrás não eram nem 20% do que é hoje, né? Mas tinha uma base sólida para manter o que a gente mantém hoje no nosso primeiro franqueado. Aí surgiu o primeiro franqueado, né? Ele queria abrir, o primeiro louco. Ele conheceu a gente porque a esposa dele estudava ali na Unifil e sempre frequentava ali a loja. E ela era amiga também da Isabela, que é a esposa do Sérgio. Dali ele decidiu abrir a primeira franquia, ia na loja, treinava com a gente, trabalhava ali durante o dia, era naquele negócio bem improvisado mesmo. A gente passou os fornecedores, ajudou a montar a loja, ajudou a colocar papel de parede, ajudou em tudo. Até a quinta loja, a quinta loja, que foi a loja de Biporã, a gente colocava o papel de parede, velho. A gente comprava tudo, comprava até material de limpeza pro cara, a gente levava tudo. E daí a gente montou a loja dele, foi a primeira franquia que a gente vendeu. E, cara, foi uma surpresa pra gente porque a gente fez uma loja diferente, que era uma loja maior, uma localização que a gente acreditava, mas ainda tinha algumas dúvidas. Sim. E essa loja começou a vender mais do que as nossas duas somadas, velho. Então, tipo, a da JK e da Higienópolis vendia somada, mano, 50 mil, a do cara já tava vendendo 80. Olha só. Sabe? A gente, pô, putz, essa loja podia ser nossa, né? Mas, por outro lado, deixava a gente feliz porque validou um modelo também. E dali a gente focou um pouco mais nisso, né? E as pessoas que abriram essas primeiras franquias eram conhecidos. Então, a mãe do Sérgio veio do Japão, ela abriu a primeira ali, a primeira dela em Ibiporã. A esposa do Queiroz com o pai dela, que é o sogro dele, abriram em Cambé. Aí depois veio pessoas que frequentavam a loja e abriram em Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Maringá. E foram assim, pessoas que iam na loja, viam um modelo, perguntavam e chegavam até a gente. Legal. E daí a gente foi crescendo. Bacana. Pô, sensacional, Matheus. E quando você conta essa história de empreendedor, a história do The Best, vê que, cara, cada momento que vocês foram aprendendo, validando ali, tem um sentimento de empreender, né? Ao longo disso tem aquele sentimento. Me fala aí, cara, qual que é esse sentimento de estar numa operação de empreendedorismo, de empreender num negócio, assim, largar ali a sua formação pra ir, cara, acreditar nesse projeto, assim. Cara, tipo, eu acho que é difícil e não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um. A gente meio que tava com a mentalidade preparada naquela época, sabe? Sim. Porque a gente via que a engenharia tava competitiva, a gente não via muita perspectiva na época, porque a gente pegou uma crise, né? Então, tipo, era difícil. A gente via muita gente que, tipo, fazia estágio, ia pra trainee, ficava um tempão, virava auxiliar de engenharia. A gente falou, mano, será que a gente quer isso? E começou, mano, uma onda, né? Acho que muito do Flávio Augusto, que veio com a geração de valor, né? Trazendo fomentando, né? O empreendedor e quem queria ter o seu próprio negócio. Porque antes até a palavra empreendedorismo não era tão difundida assim, né? Sim. Era querer ter o próprio negócio, era querer, mano, ser empresário, era essa pegada. A gente meio que lia muita coisa já disso, né? Seguia e compartilhava as ideias, né? Tinha muita gente já fazendo vídeo sobre isso, tinha o Jordão que falava muito sobre vendas. Eu comprava os livros do Flávio Augusto, passava para alguém, comprava outros que eram relacionados, então a gente meio que foi preparando essa mentalidade de querer fazer as coisas, né? Até antes de ter um negócio e vender, a gente já, mano, estudava muito, né? Já tinha esse pensamento. Então, tipo, o fato de estudar muito é um hábito, na verdade, que vem com a gente desde quando a gente começou a faculdade, né? Que você tem que estudar muito lá dentro. E para entrar também você tem que se preparar muito. Então a gente vinha estudando. Mano, estudar planejamento financeiro quando você não tem dinheiro, não faz muito sentido, né? Mas a gente estudava. Então, tipo, a gente estudava modelo de negócio, compartilhava as coisas um com o outro. Então a gente foi criando esse relacionamento e falou, mano, uma hora dá. A gente fez o Publicapão, viu que não deu certo, né? E falou, mano, mas uma hora dá, né? A gente vê coisas dando certo, uma hora vai dar. E acabou que, mano, aconteceu e a gente conseguiu validar. E
teve um fator sorte também no meio, um fator contexto, um fator território, né? Em Londrina não tinha nada disso, né? Teve o fator determinação nossa, de persistir, a gente trabalhava demais, velho. Então, tipo, na época que a gente, até da primeira loja, quando a gente tava na primeira loja, a gente tava no 5º ano, a gente ainda fazia estágio, eu vou falar de mim, mas eu fazia estágio de manhã, saía, ia pra loja, à noite eu chegava em casa, eu tinha que fazer TCC, mas eu preferia não fazer o TCC e fazer as publicações do Facebook da loja, fazer umas montagens dos sorvetes que a gente tinha, né, ver algumas fotos, editar, passava a noite editando e postando. Aí eu acordava cedo, tipo umas 5 horas da manhã e adiantava o meu TCC, saca? Então, mano, tem que ter determinação pra fazer essas coisas, né? Tem que ter sangue no olho pra ver o negócio acontecer. Então, tipo, por isso que eu falo, tem que pagar o preço, né? E eu lembro que na época até falei pro meu pai falou, putz, mano, o que você tá fazendo, velho? Comigo sempre foi muito rígido, né? Sim. Digo comigo porque talvez eu era o mais pobre dos 3 ali. E meu pai sempre foi muito rígido comigo, ele sempre falava, cara, você tem um orçamento anual para você gastar e para te manter e é X, né? Eu lembro que ele até fazia umas contas assim, me mostrava, cara, você tem que gastar isso por mês, então não passa. E quando eu falei para ele que a gente abriu a nossa primeira loja, eu meio que escondi, né, dos meus familiares. Assim, eu abri e depois deixei acontecer, né? Aí eu falei para eles, aí meu pai falou, meu, o que você tá fazendo? Mas você não vai seguir engenharia mesmo? Eu falei, pai. E no momento que eu conversei isso com ele, a loja já tava vendendo 30 mil, né? Então eu falei, putz, eu tô vendo o negócio acontecer aqui, eu sei que vai dar certo. E a gente meio que discutiu assim, e a mãe do Sérgio também, aconteceu a mesma coisa com ele. Falou, putz, você tá abrindo loja de açaí, velho, o que você tá fazendo? E ela trabalhando lá no Japão e mandando dinheiro pra ele. O pai, a mãe do Queiroz também meio que se decepcionou. Então é difícil, você passa por essas provações, né? Então você tem esse sentimento de, cara, se der errado, ferrou, né? Vai muita gente apontar o dedo pra mim, mas graças a Deus deu muito certo e hoje a gente tá impactando mais vidas do que a gente pensou em impactar um dia, né? E é legal essa parte do empreendedorismo, né, cara, que sempre comento assim, uma das coisas que eu mais admiro do empreendedor é de impactar vidas, né, cara, de fazer a diferença nessa loja que a gente está aqui, quantos funcionários quantas famílias você não impacta ali, né, de fazer isso. Hoje vocês estão com aí quase 219 lojas. Sim. E quantas famílias vocês não Exatamente, impactam cara. direta e indiretamente, né, cara? E muito legal esse espírito, né, do empreendedor que vem muito dessas provações, né, cara? Isso. De olhar para lá na frente e falar, nossa, realmente é uma coisa que tô fazendo acontecer, né? Sim. Sensacional. Hoje a gente está com, se a gente for colocar a rede inteira, né, as pessoas que trabalham na rede, lojas de franqueados, a nossa fábrica hoje que já tem mais de 100 pessoas, o grupo Agraco também, que a gente já está junto e somos sócios, a gente está falando mais ou menos umas 1.400 pessoas que são impactadas diretamente, né? Que a gente dá oportunidade e que estão crescendo e podem prosperar, podem vir trabalhar junto com a gente. Digo assim, crescer junto, né? Porque a gente está crescendo muito, então a gente precisa de pessoas, precisa de liderança, precisa de heads, assim. Então tem muita gente até que começou com a gente em loja e hoje é coordenador de produção, de logística, ou supervisor de loja, porque tem muita oportunidade, né? Sim. E sem contar os franqueados. Teve muito franqueado que ou trabalhava com alguma coisa, ou era engenheiro, ou tinha um negócio pequeno, uma venda de... um comércio de bebidas, alguma coisa assim, que não tinha tanta escala. Veio com a gente, deu tanto certo que largou tudo e hoje tem 5, 7, 9 lojas, né? Então acontece muito, cara. Tem bastante caso assim. Não tem preço que pague isso, né, velho? Você saber que você impactou diretamente em várias famílias, isso é muito foda. Né? Principalmente pra mim, eu acho que não a virada de chave, mas eu acho que o maior impacto emocional em mim foi quando eu consegui abrir a primeira loja para os meus pais, né? Que o meu pai, ele fazia transporte escolar, né, lá na cidade de Garça. E aconteceu a gente já estava pensando em montar uma loja, né? Já estava estudando, não tinha um orçamento total, não tinha a grana total ali, mas meu pai tinha as vans para vender. A gente estava pensando e surgiu da gente abrir aqui em Londrina, na Avenida Arthur Thomas. Londrina, tipo, era exclusivo nosso, mas como a gente não queria abrir a loja nossa na Arthur Thomas, era uma opção para franqueado. Aí eu ajudei eles a abrir, ajudei a investir ali. Foi bom pra caramba, porque 2 meses depois, mais ou menos, explodiu a pandemia, né? Parou as escolas, então meu pai parou de trabalhar.
Então, tipo, a fonte de renda ali da minha família esgotou. Só que no mesmo momento ali a loja já estava aberta ali para suprir eles. Então eles vieram já para Londrina, moraram comigo ali, todo mundo na mesma casa, né, apartamento de 600 metros quadrados, morando 6 pessoas, mais um cachorro, meu filho pequeno. Olha isso. Inclusive meu filho pequeno, né, o Eduardo, que é o mais velho, ele tem 6 anos, ele, voltando nas provações, né, mas ele também foi um fator crucial ali na hora de eu decidir estar junto, né, com o Sérgio Queiroz ali, que eles me chamaram para participar, porque, tipo, eu tava fazendo estágio, fiquei sabendo que ia ser pai, não tinha perspectiva nenhuma do que fazer, mas falei, mano, vou arriscar, mesmo sabendo que tava ali esperando um filho chegar, entende? Então, tipo, tem que ter a cabeça ali firme, né, tem que saber decidir, saber que uma decisão vai ser, mano, um puta ponto de inflexão na sua vida, errando ou não, né, e a gente fala, mano, ou a gente cresce ou a gente aprende, é difícil errar. Exatamente. O erro, na verdade, se torna ressignificar o erro ali, né, cara? No sentido de você aprender realmente, né? De você tirar, olhar isso como uma outra perspectiva de um aprendizado. Cara, no próximo momento você já sabe o que fazer, ter um direcionamento. Significa ele, né, velho? Se transforma ele numa raiz, né, cara? De ter mais. E, cara, até você falando um pouco, quando você contando ali, eu vejo muito esse sonho grande, né, cara? Muito se fala no empreendedorismo, sonho grande. Mas da prática mesmo, como que vocês colocam ali dentro do grupo ali, cara, dos sócios ali, vamos sonhar, vamos fazer as coisas acontecerem? É que, tipo, a gente tem uma equipe que tá junto com a gente desde o início de muita coisa, né? Então, desde a primeira loja, a gente tem pessoas que estão com a gente desde a primeira loja, desde o início da fábrica, a gente tem pessoas que estão com a gente desde o início da fábrica. E muito por conta de exemplo mesmo, né? Dos nossos valores, né? Então, a gente, mano, sempre foi muito pra cima, né? A gente pregava muito a frase do João Adib, né? Que é o sucesso não aceita preguiça. Então, mano, a gente trabalhava muito mesmo. Hoje a gente tá numa pegada de trabalhar melhor. Mas a gente já trabalhava muito, era, mano, chegar na fábrica cedo e sair da fábrica à noite, só ir pra casa pra dormir. E a gente enraizou isso na galera, né? A gente tá comprometido, a gente tá fazendo acontecer, fazer muito com pouco. E a gente enraizou isso, a galera passou, virou uma cultura, né? E essa cultura se dissipa, né, pra todo mundo. Sim. Então, e quem não tá nela acaba, mano, se expelindo, né? Porque a gente passou muito. E hoje a gente tá trabalhando bastante também nos nossos valores e no fazer o melhor, né? Que é nosso principal slogan, nosso principal valor, que não só remete a você vir na loja, fazer o seu melhor açaí, melhor sorvete, mas é fazer o melhor na vida, né? No trabalho, né? No dia a dia, com a sua família, com seus amigos, e a gente está pregando muito isso. E cultura, velho, é aquilo que a gente quer que a empresa seja, o que a empresa pense, o que a empresa vivencie, né? Então, a gente trabalha bastante nisso, né? Não é só operacional, gestão, a galera chegar e ter que olhar número, ter que olhar como que foi o dia anterior, ter que olhar a loja. Não, a gente tem que ver como que as pessoas estão trabalhando também. Será que elas estão trabalhando da forma que a gente pensa? Será que a gente está alinhado em valores, né? Então a gente prega muito isso e hoje está muito mais forte até do que antes. Isso. Que show, cara. Não, e é essencial, né, cara? As pessoas, na verdade, atrás disso tudo, tem as pessoas, né? Atrás do sonho de vocês, para vocês prosperarem, para vocês crescerem, tem que ter pessoas atrás ali, ou do lado de vocês ali, juntos, acreditando no mesmo propósito, nesse sonho que vocês estão construindo ali, né, do grupo, enfim. Sim, eles têm que compartilhar esse sonho com a gente, né, velho? E a gente quer que a pessoa almeje ter alguma coisa além daquilo, né, velho? Porque ela não pode olhar, tipo, digo pro colaborador nosso, não pode olhar como se fosse só um trabalho, né, velho? Ela tem que ver que ela tá, mano, servindo ali, fazendo um açaí ou entregando um açaí ou um sorvete pra uma pessoa que, mano, deu um duro para ter uma loja que está servindo o nosso cliente, que vai ter um momento feliz, vai ter uma experiência feliz. E o cliente ganhando, o cliente está indo feliz, a loja ganha, e se a loja ganha, a indústria ganha, a rede toda ganha, né? Então, quando uma pessoa, né, tem um ato bonito, né, ou entende que o ato que ela faz é bonito, isso impacta a rede inteira. Né? Então, isso é muito foda. É fora de série, realmente. Eu gosto muito de acompanhar histórias de empreendedorismo porque, disso, né, de impactar pessoas, para mim, sem dúvida, é o meu também, eu levo isso muito para minha vida também, de impactar
as pessoas ali de forma, através de conteúdo, enfim. Da hora, velho. E eu acho que até, cara, pensando em pessoas também que querem, profissionais que querem empreender em algum momento, assim, ou até mesmo abrir uma franquia. E, cara, mas em um momento falando assim, meu, por onde que eu começo? Aonde que eu... Como que eu posso dar esse próximo passo, né? Como tirar as ideias do papel ali? Até queria que você compartilhasse alguns insights ou algumas dicas ali, cara. Então, às vezes a gente pensa que, mano, a gente tem que estar 100% pronto, né, pra fazer as coisas. E eu acho que se a gente for só pra esse caminho, a gente nunca vai fazer nada. Mas eu também penso que realmente a gente tem que estar preparado, né? Porque quando passa uma oportunidade ou a gente pensa em alguma oportunidade de negócio, a gente tem que estar um mínimo preparado, né? A gente tem que ter um mínimo, uma base, né, para saber o que fazer. Então, mano, para quem vai abrir uma hamburgueria, o cara tem que entender, né? Tem que estudar, tem que ir atrás. Se ele não tiver uma base, se ele nunca parou para ir numa hamburgueria e ver como que funciona a cozinha, observado, né? Se não tiver uma mínima inspiração, ele só abrir e vai dar ruim. Então ele tem que ter no mínimo uma inspiração, uma vontade, um desejo de ir atrás e aprender e estudar. E depois ele tem que colocar, mano, na planilha, tem que abrir um Excel e fazer o modelo de negócio dele, tem que ver o que é viável para ele começar, né? O mínimo de produto que ele tem que ter, o orçamento que ele vai investir. E se ele tiver muita dúvida, mano, ele, investe numa franquia. É para isso que a franquia tá aí também, né? Então, a gente oferece a franquia porque, mano, a gente já tem um know-how de 5 anos, né? Mas se a gente for contar todas as horas que eu, Sérgio, Queiroz e todo mundo que fez isso acontecer, a galera de marketing, o TI, né? Que a gente tem um TI próprio já, e desde o início, né, a gente teve, né? Porque o Queiroz tem essa inspiração, mas se não tiver esse estudo, essa preparação, mano, vem com a gente, né? Sim. Procura uma franquia, porque a franquia vai ter esse suporte todo, vai ter essa estrutura. E a pessoa vai economizar tempo. E é por isso que o modelo de franquia, mano, funciona muito bem. Sim. Então, tem esses dois lados. Ou você estuda muito e, mano, vai lá, dá a cara a tapa, ou, né, tenta buscar um modelo de negócio pronto, que é o que a franquia oferece. E tem até um ponto que você comentou, né, cara? E ao longo da jornada, né, é muito aprendizado. No começo de vocês aprenderam muito do que é hoje, né, do que chegou até o ponto ali, mas até hoje vocês estão aprendendo muita coisa, né, cara? Hoje o estágio que vocês estão é diferente do inicial, que vai ser diferente daqui dos próximos 2 anos. Exatamente, né? Tudo aquilo que preparou a gente até aqui não é o que vai fazer a gente chegar lá, né? Então a gente tem que estar em constante preparação, velho. Mas só contando como que algumas coisas, né, interessantes que a gente tem, que as pessoas que estão já num ritmo de crescimento ou que estão pensando em ter uma rede ou já tem algumas lojas podem seguir. Mas a gente, mano, tem a indústria própria, né? Então a gente começou a nossa indústria lá atrás, na nossa primeira lojinha. A primeira lojinha não, a nossa terceira loja, no fundo da loja. E a gente produzia ali 8 caixas de açaí e sorvete por dia, mais ou menos. Aí a gente migrou para uma segunda loja, onde ela atendia até umas 130 lojas. Até o ano passado ela estava ali, próximo da UEL. E hoje a gente está numa indústria maior, que é lá em Biporã, um terreno de 5 mil metros quadrados, já com outro terreno, que vai dar uns 7 mil em expansão. E hoje a gente produz 2.500 caixas por dia lá, praticamente. Vai dar ali mais ou menos 25 toneladas por dia, né, entre açaí e sorvete. A gente tem logística própria e, assim, a gente nunca teve conhecimento prévio sobre isso, né? A gente sempre foi atrás, estudou e buscou, né, em ter a indústria. Então a gente visitava o parceiro, visitava a indústria, fazer a logística, de ter os caminhões, estudar, né, como que ia fazer essa distribuição, se a gente tinha as pessoas certas, preparadas para aquilo. O TI próprio nosso, hoje o sistema E desde o início, né, a gente começou com um Excelzinho que o Queiroz fez, que era uma automação ali no VBA, que era uma frente de caixa. Hoje está um PDV, um gestor de vendas que já emite nota fiscal, né, e que a rede toda usa, que a gente consegue ver em tempo real no celular quanto que a loja está vendendo no momento, né? Então, para quem quer ter essa estrutura, isso ajuda muito, né? Facilita muito. A gente tem essas coisas que a gente desenvolveu e, assim, a gente não teve essa consultoria antes, né? A gente acabou que decidiu e tomou as decisões certas, né? Nos momentos certos ali, de verticalizar algumas frentes. E tá sendo muito bom e realmente, quando a gente fala e grava no nosso podcast, a gente recomenda essas coisas, de ter tudo mais interno, né? Se você tem capacidade e tempo para atender aquilo,
traz interno. Se você é uma pessoa que ou é muito sozinha ou que precisa de mais braços, realmente terceiriza, mas se puder que seja interno, sabe? Show. Matheus, cara, sensacional a sua história, a história do grupo em si, né? Todos esses aprendizados, esses insights que você trouxe. A gente vai chegando ao final desse episódio. Eu agradeço demais aí Demorou, obrigado. pelo açaí aí, pela água, pelo Valeu, tempo que você disponibilizou. Com certeza ficou um conteúdo sensacional. Tenho certeza que a galera que está acompanhando o nosso episódio curtiu aí. Então, se você curtiu realmente, compartilha esse episódio aí. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai responder. Agradeço novamente e até a próxima aí. Valeu! Matheus, se você quiser deixar um recado aí, cara, como entrar em contato com o The Best, falar um pouco aí como abrir uma franquia aí de vocês, fica à vontade, cara. Demorou. Esse ano a gente está com a meta de chegar em 500 lojas. Hoje a gente está com 220 e a gente está acelerado. Já tem mais 30 em montagem, se eu não me engano, umas 20 já em procura de ponto já. E a gente está expandindo para Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, tem bastante lugar ainda em Santa Catarina. Então, para quem quer abrir uma franquia, entre em contato lá, entra no site www.thebestaçaí.com.br. Fazendo o cadastro lá, no outro dia ou questão de algumas horas, alguém já entra em contato com você, já começa a conversar, mostra o modelo de negócio, faz a reunião. E eu tenho certeza, velho, que modelo igual ao nosso, com o suporte que a gente dá, não tem igual, velho. Com o produto excelente que a gente tem, não tem igual. Sem dúvida. É isso aí. Demorou, é isso. Valeu. Valeu.